Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 14 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, no dia de hoje, que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Rogamos pelas misericórdias vivas de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo, de um modo especial no dia de hoje, e que sejamos abraçados pelo Teu Espírito Santo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esses dias têm sido dias de muitas lutas na vida de muitos irmãos e irmãs. E hoje, de um modo muito especial, eu queria pedir pela nossa irmã Daisy. Seu esposo Roberto partiu para a eternidade depois de uma longa temporada de luta contra uma doença difícil. E que a palavra de hoje possa trazer renovo e consolação para quantos possam ouvi-la, tanto presencialmente quanto através do vídeo. Este episódio, narrado aqui apenas por Lucas, mostra 2 discípulos de Jesus saindo de Jerusalém depois da morte do Senhor e indo a uma aldeia chamada Emaús. O episódio nos faz parar para pensar sobre aquelas horas difíceis, amargas, de dores profundas e perdas difíceis, quando buscamos uma rota de fuga. E grande parte do povo de Deus tem estado assim. Nessas horas, tudo o que queremos é dar um basta ao sofrimento, embora ele nos enlace de maneira tal que não conseguimos enxergar mais nada além da nossa própria dor. E esta não é uma crítica, não, mas a constatação de uma realidade factual que nos alcança a todos indistintamente, mais cedo ou mais tarde. Não existem gigantes emocionais. Em uma hora ou outra baqueamos sim, choramos, nos agoniamos de uma maneira tremenda. A pior das dores é a que dilacera a nossa própria carne. Por mais que sejamos solidários, empáticos e compassivos com a dor do outro. O episódio nos mostra pelo menos 3 verdades que no meio das nossas dores experimentamos. Primeira verdade: tendemos a fugir do local da nossa dor. Segundo lugar, na hora da dor necessitamos falar sobre o assunto até que ele se esgote, mesmo sabendo que esse assunto nunca se esgota. E em terceiro lugar, a dor nos impede de enxergar aquele ou aquilo que nos foi enviado para consolar. E o Senhor, Ele sempre se manifesta de uma maneira ou de outra, assim como fez com aqueles 2 discípulos entristecidos, passando por aquela dor tão tremenda que foi a morte do Senhor. E eles estavam tão tremendamente agoniados e chorosos que não enxergaram o Senhor caminhando com ele. E isso nos leva a algumas considerações sobre o texto. Em primeiro lugar,
Aqueles discípulos entristecidos e de certa maneira frustrados pela morte do Senhor, parece que haviam esquecido tudo o que ele dissera sobre aquele acontecimento. Às vezes nos deixamos aprisionar pelas dores de ontem e perdemos a dádiva do hoje. Jesus é a própria boa nova. E é isso que o Espírito de Deus vem dizer a cada um de nós, especialmente a mim. O Senhor está vivo e apesar de todos os pesares, não estamos à deriva. Ele tem estado conosco, Ele tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Aqueles discípulos estavam atrasados quanto à última novidade. Assim como aquelas mulheres que haviam ido ao túmulo buscar dentre os mortos aquele que vive pelos séculos dos séculos. A dor e a tristeza tiram a visão da bênção do hoje. E quanto a isso, repito, não há gigantes no território das emoções. Todos, mais cedo ou mais tarde, somos impactados com dores, com perdas, com dificuldades, que não temos palavras para descrevê-las. Em segundo lugar, quantas vezes no meio das nossas jornadas dolorosas, o próprio Senhor vem e se coloca em nosso meio através de um amigo ou irmão amado, que nos empresta seus ombros ou ouvidos, sem cobranças, para que possamos chorar e escoar a nossa dor. Eu estava mencionando há pouco um telefonema que recebi de uma irmã que acabou de perder o esposo e que tem sido alvo de críticas por parte de pessoas até da própria família, irmãos, irmãs, para que ela saia daquele estágio, daquele momento de travessia tão dolorosa. E eu disse: olha, minha irmã, tem situações que o melhor que a gente tem que fazer é deixar a pessoa falando sozinha. Difícil você mensurar uma dor que não dói na sua carne. Muitas vezes essa ajuda vem silenciosa e invisivelmente nos inundando com a consolação que vem do alto, mas a tristeza e as lágrimas nos impedem de reconhecer o Senhor andando conosco. E eu tento me transportar para aquela cena e quase posso ver aqueles discípulos tristes, cabisbaixos, seguindo absolutamente sem esperança, pois a única que tinham havia morrido. Parecia fim da linha para eles. Quantas vezes não nos sentimos assim? Sobretudo nos últimos tempos. Em terceiro lugar, Jesus segue com eles e chega o inevitável momento do confronto. O Senhor os chama e faz uma pergunta óbvia, mas necessária. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles ainda não haviam entendido ou sequer o reconheceram. Diz o texto: eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus ainda pergunta: que coisas? E depois de ouvir-lhes pacientemente o relato, vem o confronto. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E depois de uma aula sobre as Escrituras, Jesus faz menção de seguir adiante, mas foi constrangido a permanecer com eles, que lhe pediram: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. E só pelo modo inconfundível de partir o pão eles o reconheceram. Jesus desaparecera do meio deles e eles exclamaram: não estavam ardendo nos nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Às vezes a dor é tão grande que nós não reconhecemos o Senhor falando conosco o tempo inteiro. Tem sido assim.
que é que essa brevíssima meditação nos traz no dia de hoje? E sobretudo traz para aqueles que estão fazendo travessias dolorosíssimas, de perdas irremediáveis, e que muitas vezes o alimento dessas pessoas tem sido as lágrimas. Em primeiro lugar, de nada adianta tentar fugir do local da nossa dor, pois ela nos acompanhará. Aonde quer que possamos ir, ela vai junto. Segundo lugar, sim, falemos das nossas dores e sofrimentos sem nos esquecer de que não estamos sozinhos. O Senhor sempre encontra uma maneira de se colocar ao nosso lado. Tempo de abrir os olhos e enxergar o Cristo que está sempre conosco, nos consolando, amparando. Do contrário, nenhum de nós estaria de pé. Em terceiro lugar, a queixa daqueles discípulos quanto aos últimos acontecimentos estava desatualizada. Algo novo já havia acontecido. Jesus ressurreto é a grande boa nova. Não podemos permitir que nada nos roube a alegria da ressurreição. Ele vive. Nós viveremos. Nossos queridos viverão. Há esperança para seu povo eleito, apesar de todas as dores, pesares e perdas do tempo presente. O Senhor é aquele que se faz presente nas nossas vidas, no nosso meio. Em quarto lugar, se tem um povo que pode crer no amanhã, somos nós, os cristãos. Olhemos para a ressurreição do Cristo. Estamos unidos com Ele na morte e na ressurreição, diz Paulo falando aos romanos. E por último, eu queria terminar com as palavras do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1, de 3 a 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Oremos pela nossa irmã Deise. Clamemos para que esse momento dela, ou neste momento dela, ela seja abraçada de um modo vivo, de um modo especial, pelo nosso amado Senhor, Salvador e Consolador. Amém? Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações e que possamos meditar nessas palavras durante toda a semana. E a nossa lição de casa é ler o Evangelho de Lucas durante esta semana. Amém? Glória a Deus.